Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Você que está na sua casa, graças a Deus, estamos aqui para mais uma aula de discipulado. A lição de hoje é a lição de número 4, o caráter de Jesus. O texto bíblico se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 30. Que diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, esta noite eu quero te agradecer por estarmos aqui mais uma vez para aprendermos da tua palavra. Senhor, abençoa o teu filho e a tua filha, Senhor, que está no seu lar acompanhando esse vídeo, e aqueles que ainda irão acompanhar, meu Pai. Abençoa, abre o entendimento, Senhor. Nos ensina mais da tua palavra, Senhor Jesus, nos ensina, nos ajuda a te servir melhor, meu Pai. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A meditação se encontra em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então, nós vamos falar do caráter de Jesus, do exemplo de Jesus. Jesus, ele aniquilou-se a si mesmo, ele se esvaziou da sua glória para se fazer semelhante aos homens. A introdução diz assim: no primeiro século da nossa era, uma cena comum entre a sociedade palestina era o fato de as pessoas se dividir em grupos ou partidos cujos mentores difundiam o perfil dos seus seguidores, que naquele momento histórico era mais conhecido como discípulos. Quando Jesus inicia seu ministério, as pessoas passam a ouvi-lo a fim de entender sua filosofia ou proposta ideológica. Entretanto, muitos se decepcionaram, pois Jesus não veio trazer uma nova ideia, mas inaugurar um novo tempo. Nesse novo tempo, os benefícios seriam justamente aos esquecidos pela sociedade, os que não tinham esperança. Quanto às pessoas que se sentiam seguras com a religião oficial e também as que não queriam perder sua posição na estrutura religiosa, estas não acolheram a mensagem do Filho de Deus. O Senhor disse certa vez que todo discípulo perfeito seria como seu mestre. Uma vez que somos discípulos de Cristo, e ele, como instruiu-nos o apóstolo Paulo, é o último Adão, ou seja, é o novo representante da humanidade e, por conseguinte, a nova referência do ser humano
a quem os que nele creem devem imitar e procurar parecer. Nessa lição, vamos estudar um pouco acerca do seu caráter. Nós, como cristãos, como pessoas que creem que Jesus é o Cristo, nós temos que imitá-lo. Nós temos que aprender a moldar a nossa vida às características de Jesus. Como nós lemos aqui no começo, quando Jesus surge e começa a pregar, a ensinar, a curar, ele atrai muita gente, mas alguns não se decepcionaram, porque quando levantava algum tipo de líder naquela época, algum rei, ele vinha usando força do braço de exército para conquistar território, conquistar reinos. E Jesus, ele veio inaugurar um novo tempo. E Jesus, primeiro, ele veio àqueles que estavam marginalizados, aqueles que estavam esquecidos, aqueles que muitas das vezes eram condenados pelos líderes religiosos. Por isso, eles rejeitaram Jesus, eles não aceitaram Jesus. Interagindo com o aluno. Acolher o Evangelho de Cristo não significa adotar certas ideias ou doutrinas, mas permitir-se e submeter-se à transformação de todo o nosso ser ao trabalhar do Espírito Santo. Ele é responsável em nos conduzir rumo ao supremo alvo, que é tornar-nos como o Senhor Jesus. Então, se tornar um cristão não é apenas decorar passagens, doutrinas e costumes, usos e costumes, mas sim se submeter à transformação do Espírito Santo. Porque quem transforma o homem e a mulher não é a placa da igreja, não são os usos e costumes, mas é o Espírito Santo. É a palavra de Deus que vai entrando no nosso coração e o Espírito Santo vai nos transformando, vai nos moldando com o caráter de Jesus. Você quer se espelhar em alguém? Se espelhe em Jesus. Aprenda com Jesus. Então, essa transformação, ela é uma constante. Todos nós estamos em transformação. Todos nós estamos sendo moldados. Mas não adianta uma pessoa querer moldar a outra. Quem molda é Jesus. Quem molda é o Espírito Santo. Então, esta noite, deixa o Espírito Santo moldar você. Deixa ele trabalhar na sua vida. Tópico 1. O caráter de Jesus evidenciado em suas ações e postura. Jesus humilde, como nós lemos aqui na meditação, em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, Jesus, ele se esvaziou e ele obedeceu. Vamos ler novamente, de sorte que haja em vós, Paulo falando aos filipenses, o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Nós, como imitadores de Jesus, nós temos que tem que haver o mesmo sentimento em nós que houve em Jesus, quando sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus se esvaziou da sua glória, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus, ele veio à terra para servir e não para ser servido. E aquele que é seguidor de Cristo não está aqui para ser servido, mas para servir. Você que está iniciando agora na presença de Deus, às vezes você vê, você pode olhar alguém na igreja e até se espelhar e desejar chegar naquela posição eclesiástica,
Boa coisa é. Porém, nós temos que aprender que nós estamos aqui para servir. E quanto mais nós vamos amadurecendo, que nós vamos subindo degraus na vida eclesiástica, na igreja, mas nós vamos aprendendo cada vez mais a ser servo, a servir. Nós estamos aqui, eu estou aqui para servir a igreja, para servir a você. Agora eu estou servindo a você. Aquilo que o Senhor me deu de graça, eu estou lhe dando de graça. Então, nós temos que aprender com Jesus a servir. Então, ele veio e tomou a posição de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E Jesus é Deus e ele se fez semelhante aos homens. E chamado e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Jesus obedeceu até a morte. Ao contrário de Adão, como aqui se referia ao segundo Adão, ele obedeceu até a morte, morte de cruz. A morte na cruz era a pior morte que poderia acontecer nos tempos de Jesus. Era o pior castigo que os romanos davam, era alguém ser crucificado. E Jesus, mesmo não tendo culpa, não sendo culpado de nada, ele obedeceu até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Você quer que Deus haja na sua vida? Clame pelo nome de Jesus. Quando o crente, ele chama pelo nome de Jesus, as portas se abrem. O inimigo cai por terra, porque o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Vamos lá, continuando. Então Jesus foi humilde. Na leitura que nós fizemos aqui em Filipenses, fala que ele aniquilou-se a si mesmo. Subtópico 1.2. O ensino exemplar. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 e 2, foi quando Jesus, no Sermão da Montanha, no versículo 1 diz assim: vendo Jesus a multidão, subiu o monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Aí versículo 2, e ele passou a ensiná-lo, dizendo, Jesus, ele começou a ensiná-lo. E aqui na lição falei, mas esse seria a única forma de ensinar alguém? Não, Jesus ele ensinava falando, mas principalmente ele ensinava com o seu gesto. E aqui temos alguns exemplos aqui. Um dos exemplos é no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 ao 17, na última reunião, na última ceia, que Jesus levanta e começa a lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés nos templos de Jesus, na cultura judaica, era o trabalho mais humilde de uma casa. Quando chegava um visitante, os servos, os escravos daquela casa iam lavar os pés do visitante. Então Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, tanto que Pedro não queria aceitar isso. E Jesus falou: olha, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Pedro falou: não, Senhor, não só os pés, lava o corpo inteiro. Ele falou: não, você já não há necessidade de lavar. E ele falou: o que eu te faço agora tu não sabes, mas saberás depois. E Jesus, depois que ele termina de lavar os pés dos discípulos, ele falou: vocês me chamais mestre, e bem fazer, porque eu sou. E não é o servo maior do que o seu mestre. Mas se eu sou o vosso mestre, e eu estou vos lavando vossos pés, façais vós também com os outros. Jesus, ele deu o exemplo. Se nós olharmos para as ações, não só para as palavras, mas para as ações de Jesus, nós vamos ser diferentes. Nós vamos agir de forma diferente. Nós não vamos nos achar diminuído de fazer alguma coisa. Jesus veio para servir. Se nós somos
imitadores de Cristo, não devemos nos achar que somos menores se nós servimos, seja quem for. E Jesus, ele lavou os pés até de Judas. Jesus já sabia que Judas iria o trair, mas da mesma forma que ele lavou os pés dos outros, ele lavou de Judas. O mesmo amor que Jesus tinha pelos outros, ele continuou tendo por Judas. Jesus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Vamos continuar aqui. A coerência de Jesus. Não havia dissociação entre o que Jesus falava e fazia, ou entre o que ele praticava e dizia, como disseram os vacilantes discípulos saindo de Jerusalém em direção à aldeia de Amaús. Jesus, o Nazareno, foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. Então, depois da morte de Jesus, aí os irmãos bem conhecem essa passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e versículo 19, ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Eles estavam desconsolados com a morte de Jesus. Eles não entenderam que Jesus veio para isso, que Jesus já havia ressuscitado, e o próprio Cristo iria conversando com eles. E eles, se referindo a Jesus, falaram que Jesus era poderoso em obras e em palavras. Era aí essa a imagem que eles tinham de Jesus. Se nós somos imitadores de Jesus, se nós somos cristãos, essa é a imagem que nós devemos ter. Não só de palavras, mas em obras, porque os exemplos, ele fala mais alto do que as palavras. Enquanto as palavras empurram, o exemplo arrasta. Então nós temos que nos esforçar em imitar Cristo, em aprender com Jesus, também com o nosso exemplo, com as nossas obras. A nossa maneira de viver é a pregação do Evangelho. A maioria das vezes nós pregamos sem palavras. Às vezes é necessário falar, mas às vezes a nossa vida, o nosso cotidiano prega muito mais do que as palavras. Tópico 2. O caráter de Jesus evidenciado no desempenho de sua missão. Jesus não usou o seu poder para livrar-se da tentação e do sofrimento. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, porque Jesus era homem. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondendo Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que os anjos o serviram. Então, irmãos, Jesus, ele não usou o seu poder para se livrar de Satanás, ele usou a palavra.
Use a palavra no seu dia a dia para repreender o inimigo, para se sustentar a palavra. Como Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele vivia a palavra. O cristão, ele deve viver a palavra. Ele deve se alimentar da palavra. Ele deve meditar na palavra dia e noite, como está lá no Salmo 1. Nós devemos meditar na palavra de dia e de noite. Nós devemos escrever na tábua do nosso coração. E esse é o exemplo que Jesus deu. Ele estava sempre com a palavra do Senhor na boca, na ponta da língua. Continuando aqui. Amando até as últimas consequências. Nessa importante reunião, está aí falando aqui, voltando lá para a última reunião da Santa Ceia. Nesta importante reunião estava Judas Iscariotes, o discípulo que traíra e vendera o mestre. Mesmo assim, como informa o apóstolo do amor, Jesus amou os seus discípulos até o fim. Amou Pedro, que o negou, e os demais que se dispersaram com a sua prisão, e também a Tomé, que dele duvidou. Ao agir assim com seus discípulos, Jesus dava-lhe outra oportunidade e uma nova chance. Jesus, ele está sempre disposto a dar uma nova chance para aquele que errou e se arrependeu, mas é necessário haver arrependimento. Então Jesus, ele sabia que Judas havia de o trair. Ele sabia que Pedro havia de o negar, porque ele falou antes que o galo cantasse 3 vezes, ele o negaria. Mas Jesus o amou incondicionalmente. O amor de Deus é incondicional. Judas, ele mesmo estando maquinando pelas costas de Jesus, Jesus o amava. Se ele tivesse se arrependido, Jesus teria o perdão. Aliás, Jesus o perdoou. Mas é que ele não confessou e não deixou, não se arrependeu da sua traição. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 14 ao 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vou-lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Judas, ele vendeu Jesus, ele vendeu a sua salvação, ele vendeu sua posição no lado de Jesus por 30 moedas de prata. Ele se corrompeu por 30 moedas de prata e ele andava lado a lado com Jesus. Às vezes o novo convertido, ele vem para a igreja e ele vê tudo maravilhoso, as pessoas todas perfeitas, que ninguém erra, e de repente ele pode se decepcionar pela atitude de alguém e ele se entristecer. Mas o homem, ele é falho, ele é cheio de defeito. Não que nós devemos achar que isso é normal, de alguém não vigiar, de alguém falhar na sua forma de se expressar, de lidar. Mas isso pode acontecer. E o que a gente pode fazer é orar por essa pessoa. Não achar que tem que ser assim mesmo, que é tudo normal. Isso não é normal não, porque nós somos cristãos. E se nós somos imitadores de Cristo, nós devemos tratar todos com amor, nós devemos servir com amor. Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quando alguém falha nisso, às vezes o novo convertido ele pode se decepcionar, porque ele vem achando que é tudo perfeito
e ele vem para um lugar que tem pessoas imperfeitas, mas Jesus é perfeito. Jesus nos ensina, Jesus nos molda. Amém? Então olhe para Jesus. Continuando aqui, perdoando a todos. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte dele. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, Jesus fala que não foi nós que o escolhemos, mas ele que nos escolheu para que vá e dê bom fruto. E ele fala: e eu os amei. Jesus que nos escolheu, ele que nos amou primeiro. E mesmo estando pregado na cruz, sendo torturado, sendo humilhado, sendo cuspido, ele falou: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Aleluia, que exemplo! Jesus era Deus. Quando foram capturar Jesus, Pedro tomou a sua espada e cortou a orelha de um dos que estavam. Jesus pegou a orelha e colou de volta no lugar. E repreendeu a Pedro. Ele falou: olha, Pedro, se eu quisesse, convocava 10 legiões de anjos e destruiria tudo. Mas ele que se entregou. Aquelas pessoas achavam que estavam levando, que estavam prendendo, que estavam contendo Jesus, mas ele se deu pela humanidade. Ele veio para isso. Os discípulos é que não estavam entendendo. Ele veio para morrer por mim e por você. Então ele perdoou. Ele perdoou aqueles que estavam torturando ele, que estavam zombando dele. As pessoas passavam e maneavam a cabeça, zombavam, falavam: você não é filho de Deus? Desce daí. Desce daí. E aqueles que estavam pregados, 2 que estavam pregados: tu és filho, salva a ti e a nós também. Apenas um que reconheceu que Jesus não havia feito nada, que eles estavam ali porque mereciam. Aquele ali que aceitou e falou para Jesus: Senhor, quando estiver, lembra de mim quando estiver no teu reino. E ali Jesus lhe agraciou com a salvação e falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Devemos aprender com Jesus a perdoar. Como é difícil alguém pisar no seu pé, ou alguém lhe acusar de algo que você não fez, e os dedos apontando, acusando, e depois perdoar. É muito difícil, mas Jesus nos dá essa graça. Aleluia. O caráter de Jesus evidenciado em seu relacionamento com Deus. A obediência de Jesus em relação ao Pai. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 50, quando Jesus tinha 12 anos, nós falamos isso na lição passada, que ele desce a Jerusalém com seus pais, e seus pais voltam e ele fica para trás. E quando eles voltam procurando, e chega lá, Jesus está com os doutores ali debatendo, e Maria chama a atenção de Jesus: por que fizeste isso? Ele falou: por que me procuravas? Não sabe que me convém cuidar das coisas de meu Pai? Aleluia. Jesus era obediente, porém a Bíblia diz que ele era sujeito aos seus pais também. Jesus, ele deu o exemplo de obedecer. Jesus foi obediente, como nós dissemos ali, até a morte, e morte de cruz, adorando ao Pai. Mateus capítulo 11, versículo 25, porque naquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Todas as vezes que Jesus iria partir o pão, Jesus sempre ele glorificava, ele sempre adorava a Deus.
Nós temos que aprender com Jesus a adorar a Deus. Às vezes nós só lembramos, irmãos, quando nós estamos precisando, mas nós temos que adorar a Deus em todo o tempo. O Senhor, quando Deus criou o céu e a terra, os seres viventes, e depois que Ele criou o homem, passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para ter um relacionamento, para adorá-lo. Nós fomos feitos para adorar, para glorificar o Senhor. E quando nós deixamos de fazer isso, nós perdemos esse contato que Deus, para o propósito que Deus nos fez. E aqui, continuando aqui, o subtópico 3.3, Deus precisa orar, é uma pergunta. Jesus, o tempo todo aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12, e tem vários outros exemplos aqui, sempre Jesus se retirava para orar. Nesse versículo que eu citei, Jesus se retira para orar e ele fica a noite inteira orando. Mas ele não orava pedindo nada para si. Às vezes a gente só lembra de orar para pedir algo para Deus, mas nós não lembramos de orar para agradecer, para interceder por outras pessoas, para glorificar o nome do Senhor. O Senhor quer ter um relacionamento com você. Jesus quer ter um relacionamento, uma intimidade comigo e com você. E isso se dá no dia a dia. Nós não precisamos deixar de ser humano para ser santo. Tem gente que confunde isso, se afastar de tudo, de todos para poder ser santo. Não. Nós estamos aqui na terra, nós temos que conviver com as pessoas. Nós temos que resistir aos manjares, aos pratos que o mundo nos oferece. É aí que está a diferença do cristão. Aí é que está a diferença do que serve e que não serve. Conclusão. Pelo pouco que analisamos no espaço dessa lição, há um caminho muito claro a ser trilhado por aqueles que creem em Jesus Cristo e que, por isso mesmo, devem procurar adequar-se ao caráter do seu mestre. Tal pode ser feito com o simples ato não pode ser com o simples ato de decorar pontos doutrinários ou reproduzir costumes religiosos, mas na arena da vida, da dura realidade do mundo, que devemos viver como Jesus viveu. Então é no dia a dia que nós devemos viver e servir a Deus. Servir a Deus não é só quando você vai na igreja, não é só quando você senta na sua casa e pega a Bíblia e dobra o seu joelho, é 24 horas. É na hora que você está no meio daquelas pessoas que está escarnecendo, está falando mal do outro, está falando aquelas piadas cabeludas, aí é que faz a diferença o cristão. Quando você está no seu trabalho, está na sua escola, aí é que você se distingue. Aí é que nós vamos ver se eu sou cristão, se eu sou seguidor de Cristo, se eu sou imitador de Jesus, se eu imito o meu mestre, se eu quero parecer com Jesus ou não. Que Deus nos ajude e nos abençoe para que nós possamos melhorar cada dia em imitar Jesus, até o caráter de Jesus. A próxima lição é a lição de número 5, nós vamos falar, o título é O Ministério de Jesus. A partir daí nós vamos falar do ministério de Jesus, onde Jesus começa a chamar os discípulos e a curar as pessoas, a operar milagres e a ensinar sobre o reino dos céus. Conto com a sua audiência na próxima lição, que nós possamos aprender cada vez mais sobre o nosso amado Mestre Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esta aula. Continua abençoando a cada um dos teus filhos, meu Pai. Meu Deus, abençoa o pastor João Carlos, a irmã Deise, o Felipe. Continua abençoando os teus filhos, Senhor, derramando as tuas bênçãos do céu sobre a vida de cada um deles, meu Pai. Abençoa cada um dos teus servos. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.